A paz do Senhor para os irmãos. Vamos louvar. Que a tua palavra seja a nossa regra. Teu Espírito Santo, o nosso mestre, e a tua maior glória, a nossa ocupação suprema, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje nós vamos meditar sobre Jeremias capítulo 35. O tema da nossa meditação é uma lição de obediência. Porque você deve estar se perguntando: nossa, Abel, nós estudamos tanto na escola bíblica sobre Jeremias e você vai pregar sobre o capítulo 35? Bem, para quem se lembra, na nossa ida para São Paulo, esse era uma das aulas, o capítulo 35, e não foi falado sobre isso, porque era a minha aula. Então eu resolvi estar falando hoje sobre o capítulo 35, e é uma história linda que está no livro de Jeremias. Eu quero começar contando uma história, mas porém antes da história, deixa eu ler uma frase, que diz assim: não importa quantos e quais tipos de compromissos devamos obedecer, cedo ou tarde, passaremos por testes que revelarão nossa lealdade nessas convicções, seja na relação com Deus, com a família, na igreja ou no trabalho. Não importa o compromisso que você firmar. Você se casou? Fez um compromisso. Cedo ou tarde você vai ter testes de fidelidade nesse compromisso. Você decidiu aceitar a Cristo e servi-lo? Não importa, é certeza, cedo ou tarde, testes virão para avaliar as suas convicções. Você assumiu o compromisso no trabalho? Cedo ou tarde você vai ser testado. Por volta de 30 anos, Michelangelo foi chamado a Roma pelo Papa Júlio II para esculpir um magnífico túmulo papal. Mas em vez disso, foi contratado para um projeto de pintura. A princípio, Michelangelo queria recusar. Não desejava pintar uma dúzia de figuras no teto de uma pequena capela no Vaticano. Embora tenha aprendido a pintar quando criança, sua paixão era escultura. Entretanto, pressionado pelo Papa, Michelangelo aceitou relutantemente sua tarefa. Os historiadores acreditam que os rivais de Michelangelo o convenceram a aceitar o trabalho, na esperança de que ele ou recusasse e perdesse os favores do Papa, ou aceitasse e desacreditasse a si mesmo. Michelangelo, porém, ao aceitar a tarefa, comprometeu-se com ela, expandindo o projeto de uma simples representação dos 12 apóstolos para a inclusão de mais de 400 figuras e 9 cenas do livro de Gênesis. Durante 4 exaustivos anos, o artista pintou o teto da Capela Sistina, apoiado sobre suas costas em um andaime. Pagou um preço alto. O trabalho causou-lhe um problema permanente de visão e exauriu suas energias. Michelangelo disse: depois de 4 anos torturantes e mais de 400 figuras em tamanho maior do que o normal, sentia-me tão velho e cansado como Jeremias. Eu tinha apenas 37 anos, mas meus amigos não reconheciam o homem velho em que me transformara. Porém, o impacto do comprometimento de Michelangelo teve grande repercussão. Agradou ao seu benfeitor, o Papa, e rendeu-lhe outras encomendas do Vaticano. O mais importante, porém, é que ele causou um enorme impacto na comunidade artística.
Os afrescos da Capela Sistina foram pintados com tamanha ousadia, executados com tanta originalidade e refinamento, que fizeram muitos outros artistas, inclusive o talentoso Rafael, alterar o próprio estilo. Historiadores de arte sustentam que a obra-prima de Michelangelo mudou para sempre o rumo da pintura na Europa e lançou as bases para o seu igualmente importante impacto sobre a escultura e a arquitetura. Sem dúvida, o talento de Michelangelo criou o potencial para a grandeza. Entretanto, sem comprometimento, sua influência teria sido mínima. Seu nível de comprometimento pode ser visto na atenção que ele dispensou, tanto aos refinados detalhes, como à obra em seu aspecto pleno. Eu não sei se vocês já viram essa pintura na igreja. Se vocês nunca viram, clica aí na internet depois e pesquisam. Vocês vão ver que linda obra de arte ele fez no teto dessa igreja. Porém, muito do que foi falado aqui é o que Michelangelo vai falar agora. Quando perguntaram ao artista por que estava trabalhando com tamanho zelo em um canto escuro do teto da Capela Sistina, que ninguém jamais veria, ele respondeu, simplesmente assim: Deus verá. A história dos recabitas é uma história linda, que eu lembrei dessa história de Michelangelo, e ela tem tudo a ver com a história desse povo. Por quê? No final das contas, parece que eles estavam seguindo um conselho e uma obediência com tamanho comprometimento. Ninguém estava vendo, mas Deus sempre vê. Não importa o que você faça, quando o seu compromisso é para agradá-lo, para servi-lo, para servir alguém, para o bem da humanidade, não importa o que você esteja fazendo, Deus está vendo. E não somente vendo, Ele recompensará no momento certo. Pois bem, como vocês estudaram o livro de Jeremias, no capítulo 35, é um capítulo onde ele vai revelar a obra, a história de um povo que praticamente, se Jeremias não conta para nós nem nunca ficaríamos sabendo desse povo. Começa assim, verso 1. O Senhor Deus deu esta mensagem a Jeremias, quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá ao local onde moram os recabitas e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma sala interna e ofereça-lhes vinho. Então fui buscar Jezanias, filho de Jeremias e neto de Abazanias, e todos os seus irmãos, e filhos que representavam todas as famílias dos recabitas. Levei-os ao templo do Senhor, e fomos à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Ficava ao lado da sala, usada pelos oficiais do templo, logo acima da sala de Maséias, filho de Salum, porteiro do templo. Coloquei diante deles taças e jarras cheias de vinho e os convidei a beber. Bom, esse primeiro episódio, nós ficamos sabendo de um povo que morava em Jerusalém. E eles estavam lá justamente por causa da perseguição que Nabucodonosor estava fazendo. Eles, com medo dessa perseguição, se refugiaram na cidade de Jerusalém. Não sabemos se todos os povos sabiam da conduta, da cultura e desses compromissos firmados pelos recabitas. Porém, quando Jeremias recebe esta ordem de ir buscá-los, ele recebe a ordem de ir atrás deles para trazê-los para o templo, um lugar especial. Não era propriamente dentro do santuário, mas em umas salas, onde eles seriam agora honrados.
eles seriam os convidados especiais para um momento especial. Bom, você ser convidado para um local do templo, você ser convidado por um profeta, onde outras autoridades estarão lá, você já se sentiria muito honrado. E então, quando você se senta à mesa e eles começam a te servir, essa é uma questão de honra. Jeremias, agora ele está sendo um anfitrião e está servindo esses recabitas em um momento assim especial. Eu não sei se você já passou por isso, de ser convidado para uma festa, quando as pessoas ou o seu anfitrião não revela o tipo de conversa que você vai ter lá. Você já foi convidado para algo assim? Algo solene? Vou convidar você, não te explica o que vai acontecer lá, não te diz exatamente nada, só vem. E você vai com muitas perguntas. Era basicamente o que os recabitas estavam passando na cabeça dele. Por exemplo, por que eles estão nos convidando? Será que eles querem nos dar algo? Será que eles querem nos expulsar da cidade? Será... Nós não somos um povo especial. Na realidade, nós somos um povo comum. Por que esse convite agora? Nós estamos já aqui há algum tempo. Porém, eles aceitaram o convite e foram. E é óbvio que tudo que era feito no templo, vocês estudaram Templo do Senhor, capítulo 7. Ali estava assim o coração da nação. Ali no templo de Israel estava a segurança, a confiança deles. Então tudo que era realizado, seja dentro do templo ou nas dependências do templo, não era algo escondido, era algo que a população e as autoridades ficavam sabendo. E assim, eu creio que foi uma reunião ali muito importante. Porém, chega o momento de se assentar à mesa. E antes de se assentar à mesa, Deus fala para Jeremias: você vai servir para eles jarras e taças cheias de vinho. Quando eu estava preparando, eu não sei se você já foi convidado para um jantar, onde, por exemplo, você não come carne de porco. Você come, passa mal, você não come. E aí você vai ser convidado para uma feijoada. E aí você fala: meu Deus, eu não quero fazer desfeita, mas eu não como carne de porco. Sabe o que você faz? Você come a salada, você toma suco, você come um alface, para você não fazer desfeita ao seu anfitrião. Carne eu não vou comer, mas eu vou comer muita coisa que está aqui ao redor. Mas imagine que não tenha mais nada, não tenha uma salada, não tenha um suco, não tenha um pão, não tenha uma laranja sequer, só carne de porco, e não da feijoada, ele chama Nutella, né, que não tem carne de porco, mas feijoada raiz, orelha, rabo. E aí, o que você faz? Eu não como isso. É constrangedor para quem te convidou? Bom, mas os recabitas agora estão todos sentados à mesa. E Jeremias, naquela solenidade, oferece a eles um lugar de honra e taças cheias de vinho, com jarras cheias de vinho, e falam: beba. E sabe o que eu imagino? Eu imagino aquele silêncio constrangedor. Já passou por um silêncio assim constrangedor? Todos os recabitas sabem. Talvez Jeremias, que Deus falou, também sabe do compromisso deles. Mas talvez muita gente ali não sabe. Como que você se sente em um ambiente assim? Como você se sente, por exemplo, em um ambiente que você firmou um compromisso e agora a pessoa te oferece algo que você não pode aceitar, e com toda parece boa vontade de te receber bem, de ser um bom anfitrião, e aquele silêncio constrangedor. Até que um deles rompe o silêncio e começa a dizer algo assim: mas eles recusaram, seguindo o texto: não bebemos vinho, pois nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes, não construam casas, não plantem lavouras, nem possuam vinhedos. Vivam sempre em tendas. Com isso, terão vida longa e feliz nessa terra.
Assim temos obedecido a tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas, não possuímos vinhedos e campos, não plantamos lavouras. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a todas as ordens de nosso antepassado Jonadab. Você acabou com a festa? Você acabou com a solenidade? Bom, essa era a intenção de Deus. Lembra que eu falei que Deus vê? Essa solenidade não foi dada a Jeremias a toda. Quem está fazendo o convite é Deus. Jeremias está sendo só um porta-voz. Mas tem uma lição importante a ser aprendida nesse dia. E para nós também, porque a história foi registrada. A lição importante é que Deus quer ensinar o seu povo sobre obediência. Porém, antes de nós seguirmos, deixa eu falar algumas coisas sobre isso. Essa passagem não tem como foco ensinar que ingerir vinho ou bebida fermentada é errado, sendo feito com moderação. Mas sim que a obediência em abster-se por causa de uma convicção herdada pelo mandamento de um ancestral é a lição que Deus valoriza e quer compartilhar com o seu povo. Segundo lugar, abster-se de bebidas alcoólicas é bom, principalmente para quem já teve no passado, foi escravizado por embriaguez, por exemplo, um ex-alcoólatra. E isso é bom. Mas corremos o risco de cairmos em um moralismo religioso e achar que somos melhores ou aceitos por Deus por não bebermos. E isso é um grave pecado. Muitos fazem um esforço enorme para querer provar que o vinho que Jesus bebia não continha álcool. Mas a verdade é que continha sim, em uma pequena quantidade, pois o vinho era diluído com água. Porém, Jesus é tanto um mestre e senhor que bebeu o vinho, mas nunca ficou embriagado, pois embriaguez é pecado. E é também um mestre e um senhor que se absteve do vinho por um tempo. E em suas próprias palavras ele diz assim: e digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Mateus capítulo 26, verso 2. Dito isso, nesse momento constrangedor, um porta-voz se levanta e diz exatamente o que eu acabei de ler. Nós temos um antepassado, Jonadab. Alguém se lembra de Jonadab? Alguém já leu alguma história que diz sobre Jonadab? Bom, se você nunca leu, lá no livro de Reis, vai falar um pouquinho da história. Se você se lembra do rei Jeú, você vai lembrar de Jonadab. Porque Jeú, ele fez uma limpeza na casa de Acabe com os profetas de Baal. Vocês se lembram daquele episódio em que Jeú ele convocou para o templo todos os sacerdotes de Baal? Nós vamos oferecer um sacrifício ao Deus Baal. Só que ele estava mentindo, ele queria exterminar de Israel todo profeta de Baal. Então ele fala que nenhum profeta de Baal pode faltar, porque nós vamos fazer a solenidade. E ele convoca Jeú para ir a essa reunião e muitos outros soldados. E eles combinam o seguinte: quando então eles estiverem lá, adorando Baal, servindo Baal, e eu der o sinal, vocês entram e matam todos os profetas. Jeú estava lá, Jonadab estava lá, e ele aprovou essa situação. E é esse Jonadab aqui, então, que depois de algum tempo, nós sabemos quando, ele reúne esse povo, que tem o nome de Recabe, que na realidade esse Recabe era um ancestral de Jonadab. E agora ele dá essa ordem para esse povo. Eu não sei se você já pensou nas dificuldades dessa ordem. Quando a gente lê, parece simples, né? Não beber vinho, não ter plantação, morar em tendas. Na leitura superficial não parece simples. Mas quando você começa a meditar, não beber vinho
nos nossos dias seria simples isso. Mas pense em dias passados onde não tinha tanta bebida quando nós temos. Se você chegar no restaurante hoje, você falar assim, não bebo Coca. Ah, tem Sprite. Ah, não bebo Sprite. Ah, tem Fanta. Ah, não bebo Fanta. Tem suco. Tem tanta bebida que você não consegue nem conhecer a quantidade de bebida que tem. Mas no mundo antigo não tinha tanta variedade assim. Se você não bebesse vinho, você tinha que beber água. Ou talvez algum suco de uma fruta, mas era muito raro isso. Mas o ponto central aqui é que eles se apegaram com tanta firmeza a essa ordem, com tanta garra a essa ordem, que não foi por... Quanto tempo, Abel? Um mês. Vou fazer uma abstinência de Coca-Cola. Um mês eu não vou beber. Ah, é fácil. Não, um ano eu não vou beber Coca-Cola. Não, eu não vou beber Coca-Cola por... sei lá, um século, até eu morrer. Quando os historiadores eles falam disso, se você pega o tempo de Jonadab e o tempo que Jeremias está escrevendo, são mais de 2 séculos. Mais de 200 anos que esse povo está vivendo apegado a uma ordem de um homem, se abstendo de tudo, e eles não fazem. Eu estou citando de vinho. Você tem ideia do que é você não ter uma casa? Não ter um terreno? Não ter um teto? Não ter uma plantação? Você viver de tendas e viajando para aqui e para ali, por causa de uma ordem de um homem e apegado a isso, ao ponto de que, por mais de 200 anos, nem nós bebemos, nem nossas esposas, nem nossos filhos. Bom, no mínimo você ia olhar assim e falar, gente, e é errado você plantar? É errado você colher? É errado você beber vinho? É errado você ter um terreno, ter uma casa? Óbvio que não. Mas por que então, Abel, você acha que Jonadab deu uma ordem como essa? Bom, aqui os comentaristas, eles não são unânimes, mas tem um comentário que vale a pena a gente dizer, que funciona assim. O que parece é que Jonadab, ele ensinou e eles praticavam uma obra de artifício. Então, lembra que Jeú convocou ele, parecia que ele tinha condições e habilidades ou para trabalhar em carros de guerras, ou armamentos de guerras, trabalhar com ferro, bronze e essas coisas. E essas habilidades, ele não queria que a comunidade perdesse isso. Então, se eu desse uma ordem para que eles se fixassem em um lugar, provavelmente aquele negócio ia expandir. Ou outras pessoas iam conhecer. Então, a viagem e viver como nômade, eles chegavam próximo à cidade, eram contratados, realizavam os trabalhos ali. Quando os trabalhos eram cessados, eles viajavam para outra comunidade. E o abster-se de vinho, muitos pensam que um bêbado, provavelmente, ele vai dizer os segredos ou dos trabalhos que nós realizamos. Então, não tomem vinho, porque se vocês tomar, pode ser que vocês corram um risco de contar como que a gente realiza esse trabalho, e daí outras pessoas conseguem fazer e nós perdemos os clientes. Mais ou menos assim é o que alguns comentaristas acham. Porém, o que Deus está vendo, e agora o que vem, a lição para Israel, é que como que pode um povo há mais de 200 anos ser fiel às ordens de um homem, Jonadab, e o povo de Israel, que ao invés de não ter uma terra, Deus dá uma terra. Ao invés de não ter um lugar para plantar, Deus dá uma terra que mana leite e mel. Pessoas que vão para Jerusalém ficam encantadas. Como que produz coisa naquela terra? E diz que produz muita coisa boa, frutos. Porque Deus abençoou aquele território e ali é uma terra produtiva. O Deus que
separou eles, não dá um mandamento ao ponto de não dar condições, mas deu condições. Enviou profetas para ensinar, enviou sacerdotes para ensinar, enviou uma lei para eles lerem e conhecer a sua lei, enviou e encaminhou todos os recursos para eles pudessem, apenas algumas ordens: não se contaminem com o povo dessa terra, não sigam os seus exemplos, não adorem outros deuses. Mas sabe o que acontece? Eis aqui o contraste. Enquanto o povo de Israel tem um Deus que os protege, que os livra, que os liberta, que supre as suas necessidades, que dá uma terra, que dá condições, terra que manda leite e mel, mas eles não obedecem a esse Deus. Enquanto um povo que vive como nômade, que não tem uma terra, que não tem uma liderança forte, que não tem sacerdotes, que não tem todos os recursos que as pessoas de Jerusalém têm, são fiéis. O meu povo é infiel. Esse é o contraste entre Jonadab e o Deus de Israel. Depois que eles proclamam o seu voto e dizem que eles não fazem isso, então vem a ordem a Jeremias. E a ordem que vem a Jeremias é a seguinte: então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém: venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Os recabitas não bebem vinho até hoje em obediência à ordem do seu antepassado Jonadab, filho de Recabe. Mas eu tenho falado a vocês repetidamente e se recusam a obedecer. Tenho enviado meus profetas vez após vez para lhes dizer: abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Deixem de adorar outros deuses, assim viverão em paz nessa terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente ao seu antepassado, mas esse povo se recusa a me ouvir. Essa solenidade, ela foi feita bem no início. Ainda o rei Jeoaquim, filho de Josias, ainda não tinha sido deportado. Provavelmente isso despertaria, ou deveria despertar: bom, se realmente esse povo ele vive dessa maneira e é tão apegado, por que nós não vamos obedecer ao Senhor? Mas é aqui que mora o grande contraste entre os recabitas e os filhos de Israel. Nós sabemos tanto do início quanto do fim. Nós estudamos o livro de Jeremias e vimos que com todos esses exemplos, esse povo não deixou que esses argumentos, que essas coisas mudassem o seu coração. Eles estavam tão apegados a resistir à ordem de Deus, que eles continuaram assim. Mesmo com toda a advertência, com todos os exemplos, com toda a mensagem. Igual o Michelangelo falou, depois de Jeremias se mostrar cansado de tanto falar, de não ter forças, mas mesmo assim o povo recusou, mesmo com todas as ordenanças de Deus e todos os exemplos, o que bastava, ou o que chegaria, e chegaria em breve, era um juízo. Nós vimos sobre o juízo, nós vimos sobre as consequências da desobediência, e nós presenciamos que mesmo diante disso, não estou falando todos, alguns sim, mas muitos em Israel rejeitaram as ordens de Deus. Eu estava pensando sobre a igreja. O que me parece é que, da mesma forma como o povo no tempo de Jeremias viveu, uma parcela enorme da igreja, elas não estão nem aí para as ordenanças que recebem, dia após dia. Uma parcela enorme da igreja, eles vivem exatamente, parece que esperando uma oportunidade para desobedecer a Deus.
Um temor? Ah, se apegado a quanto tempo a alguma coisa? Ah, não, eu quero viver da forma que eu quiser. Eu acho que a religião oprime. E essa mensagem tem influenciado pessoas de idade, jovens, pessoas mais velhas. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho ouvido muita gente, não é pouca, dizendo que eu não preciso de igreja. Eu não necessito mais de igreja. Ah, nossa, eu cansei de igreja. Eu não aguento mais só falar de igreja, me arrepia, porque eu amo o Senhor Jesus. Eu gosto tanto de ler a Bíblia. Eu gosto tanto, amo a Deus. Mas eu não preciso de igreja. Você já ouviu pessoas dizendo isso? O que essas pessoas estão dizendo? Elas estão dizendo exatamente o que eu estou falando aqui. Eu não quero mais me apegar a nada. Eu não quero compromisso com nada. Nada que eu tenha que estar lá, ser frequente. Não é isso que eu quero. Mas isso é certo? Sabe qual é o argumento que você vai ouvir? É claro que é. A igreja não tem CNPJ. É claro que é. A igreja se reunia em casas. No Antigo Testamento, sempre a igreja se reuniu em casas. Sempre se reuniu em comunidade. E aqui não é diferente. E em lugar nenhum é diferente. O problema, sabe qual é? É que essa comunidade que foi instituída por Cristo Jesus, é somente nela que Deus e o Espírito Santo habita, trabalha e desenvolve um povo que é um corpo. Fora disso, não existe corpo. Fora disso, não existe unidade. É verdade que toda igreja e toda congregação é um centro, um marco que se reúne com todos os outros nossos irmãos. Mas você tem que se reunir com um povo. Por que, Abel? Porque Cristo Jesus está lá. Porque qualquer igreja, congregação reunida, aí é o corpo de... Mas eu não sou corpo de Cristo no meu trabalho? Sim, mas você deve se reunir com os seus irmãos vez por vez. É aqui que o Espírito Santo fala. É aqui que você é edificado. É aqui que você aprende a perdoar. É aqui que você confessa pecados. É aqui onde você demonstra o maior amor por Cristo. Sabe por quê? Imagine que você chegasse para um noivo que é apaixonado por sua noiva, e você visitasse a casa dele e falasse assim: cara, eu te amo, mas eu não suporto a sua esposa. Eu te amo, mas se a sua esposa entrar na sala, eu saio. Eu não aguento ela. Você é meu amigo do peito, mas eu detesto a sua esposa. Que tipo de amizade é essa? Que tipo de companheirismo, que tipo de amor é esse? As pessoas hoje que dizem que não suportam a igreja, sabe o que elas estão dizendo para Jesus? Eu amo o Senhor, mas eu detesto a sua noiva. Eu amo o Senhor e quero servir, mas eu não aguento ficar perto da sua noiva. Sabe o que Jesus diria? Você não me ama, porque a minha noiva é o meu corpo. Mesmo em estado, às vezes, que a congregação é problemática. Nós estamos estudando a igreja de Corinto. Era uma igreja problemática? Era uma igreja cheia de problemas, defeitos, pecados? Sim. Mas o que Deus fala para Paulo? Paulo, não temas. Tem muitos meus aqui. Tem muita gente minha aqui. Essa igreja é minha, santificada, justificada, lavada pelo sangue de Cristo. Então, não caia nesse engano ao ponto de você rejeitar um apego que nós temos pela igreja, pelo amor à igreja, por um argumento que não funciona. Seguindo para o final. Toda desobediência tem consequências, porém, toda obediência tem uma maravilhosa recompensa. Toda desobediência desembocará em juízo, mas toda obediência, você vai receber os frutos ainda em vida, mas tem muito mais para ser recebido.
O texto continua dizendo: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: porque não querem me ouvir, nem responder quando os chamo, enviarei sobre Judá e sobre Jerusalém todas as calamidades que prometi. Isso se cumpriu? Porque vocês rejeitaram minhas ordens e me trataram como um ninguém. Toda a calamidade que eu prometi que enviaria, eu vou enviar. E Deus cumpre as suas promessas. Ele enviou. Nós vimos como Jerusalém sofreu. Nós vimos como as mulheres de Judá sofreram. Nós testemunhamos pelos relatos de Jeremias, mulheres escondendo os bebês para comer escondido, comendo o resto do parto por causa da fome que era tamanha. Mortos aos montes, separações de pais e filhos, gente levado cativo, pais ficando sem condições nenhuma de sobrevivência. Foi um verdadeiro massacre. Eles não me ouviram. Mas e para aqueles que ouviram? Para aqueles que ouviram tem recompensa, e recompensa boa. Deus sabe recompensar os seus servos obedientes. O texto segue e diz assim: então Jeremias voltou para os recabitas e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram a todas as ordens do seu antepassado Jonadab e seguiram todas as suas instruções. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: sempre haverá descendentes de Jonadab, filho de Recabe, para me servir. Essa é a recompensa que Deus diz. Olha, é certo ou errado? Não. Mas Deus ama tanto o valor da obediência e do comprometimento, ao ponto de que ele viu aqueles mais de 200 anos, eles vivendo como nômades. As pessoas talvez achando que Deus não estava vendo. Deus estava vendo, trouxe para que a gente conhecesse os recabitas, deu um exemplo para a nação de Israel, advertiu o seu povo, porém agora falou assim: olha, sabe por que vocês foram fiéis ao seu antepassado Jonadab? E cumpriram as ordenanças que ele deu para vocês? Por causa disso e por causa do que vocês fizeram, nunca, jamais faltará um descendente de Jonadab que estará pronto para me servir. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que enquanto a sua consciência caída, má, o seu corpo, a sua mente fala que não vale a pena obedecer, que não tem recompensa, que eu estou há 20, 30 anos servindo ao Senhor e parece que Ele nunca me dá aquilo que eu peço, parece que eu sempre me esforço ao máximo e Deus parece que dá para outras pessoas, mas para mim não. Isso é um pensamento errado. É verdade que alguns servos de Deus demoram para receber a recompensa do Senhor. Alguns recebem mais rápido, mas isso não é motivo para você negligenciar a obediência ao Senhor, o compromisso ao Senhor. Por quê, Abel? Porque Deus está vendo o seu menor esforço, Deus vê. Os seus sacrifícios, Deus vê. A sua obediência, Deus vê. E no momento oportuno, Ele te recompensará. E a recompensa dele sempre é muito maior do que os sacrifícios que você faz. A recompensa dele é muito maior do que tudo que você pode fazer. Uma vez, teve um missionário que ele estava voltando do campo missionário. Ele tinha passado mais de 10 anos lá, na plantação de igrejas. E não tinha dado muito fruto, sabe? Não tinha alguns convertidos, mas não tinha tantos assim. E quando ele vem num voo de terceira classe, porém era o mesmo avião que o presidente dos Estados Unidos veio.
E quando eles desceram, eles tiveram que descer por um lado, bem escondido. E o tapete vermelho estava lá para o presidente dos Estados Unidos descer. Tinha a banda que estava para recepcionar. E todo aquele glamour que vocês conhecem. E ele descendo e olhando a cena de longe. Isso passa pela nossa mente e sempre vai passar. O que passou na mente dele foi o seguinte: Deus, 10 anos trabalhando para a sua obra, e quando eu chego, não tem ninguém para me recepcionar no aeroporto. E um homem que talvez nem te conheça, tem um tapete vermelho para ele, tem uma banda para recepcioná-lo, tem pessoas batendo palma. Por que isso acontece com a gente? E sabe quando o Espírito Santo fala lá no seu coração, uma voz que não vem da sua consciência, nem dos seus pensamentos, mas uma voz que estraçalha você por dentro? A voz que veio na cabeça dele disse assim para ele: você ainda não chegou em casa. Essa não é a sua casa permanente. O dia que você chegar em casa, não passará um segundo sequer sem você ser recebido e dizer assim: eu não mereço isso, porque eu fiz muito pouco pela obra de Deus. Mas Deus recompensará, e Ele recompensa muito mais do que qualquer esforço que nós façamos desse lado. Muito mais do que qualquer coisa que nós fazemos aqui. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos Jesus falando que quando Ele vier e encontrar aquele servo cuidando dos seus negócios, dos seus afazeres e cuidando dos seus conservos, Ele o recompensará e Ele mesmo o servirá. Volte na cena dos recabitas. Volte no primeiro momento que nós falamos que eles estavam sentados ali à mesa e Jeremias os servindo e dando vinho para eles. E ele se recusando. Agora avance para o final. Quando você estiver na presença do Senhor Jesus, Ele será o seu anfitrião. Ele estará ali vestido para te servir. Ah não, Senhor, nós podemos até pensar como Pedro: não, eu tenho que te servir. Não, eu sou o dono do reino, eu sou o rei e eu que dito as regras. Aqui é eu que te sirvo e Ele te servirá. E Ele mesmo diz que nunca Ele bebeu mais vinho depois que Ele ressuscitou aqui. Mas isso não quer dizer que Ele não vai beber outra vez. Mas agora Ele está esperando. E por que Ele está esperando? Ele quer beber diante da sua noiva, diante dos seus filhos, com toda a família reunida. Vai ser uma solenidade linda, onde nós estaremos sentados à mesa. Cristo estará nos servindo, mas nós não somos dignos, mas Ele quer assim. E então vinhos e uma festa será colocada diante de vocês. E todos vocês serão recompensados por cada lágrima, por cada trabalho, por cada dificuldade. E você vai dizer para si mesmo: eu fiz tão pouco e Ele fez tanto por mim. Mas é assim que o nosso Deus é. Jamais Ele se esquecerá de sequer um sacrifício, uma obediência, algo que foi difícil para você cumprir desse lado da vida. Eu quero terminar orando por você e dizendo o seguinte: nós não sabemos exatamente o que é o galardão, né? Tem tantas pessoas que querem saber o que é o galardão, nós não sabemos exatamente. O meu professor nesse trimestre, ele arriscou, falou: gente, eu arrisco um palpite. Talvez, sabe o que seja o nosso galardão? Uma satisfação que não vai ser comum a todos que estarão lá. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagine que o Daniel, meu filho, ele quer um presente nesse final de ano. Sei lá, ele quer ganhar um carrinho, um skate, um fone de ouvido. E aí eu me esforço para comprar esse fone de ouvido. Falo: filho, ó, tá aqui o seu presente. O
quem você acha que vem ter mais satisfação? O Daniel em ganhar o presente ou eu em dar? Geralmente é quem presenteia, né? Então, Cristo tem uma satisfação enorme em ver o fruto do seu trabalho. Isso é explicado para nós lá em Isaías. Tu verás o fruto do seu trabalho e se alegrará. Povos de todas as tribos, línguas e nações. Você tem ideia da alegria que deve explodir no coração de Jesus quando ele vê cada um dos seus e a festa toda reunida e ninguém faltando ali? E agora a satisfação em você talvez seja diferente dos outros. Cada um tem um nível de satisfação a forma de você receber o seu galardão é que talvez você se alegrará muito mais do que outros. Isso não quer dizer que não vai ter alegria no céu, mas talvez esse é o palpite do meu professor. A satisfação de um para outro vai ser bem diferente. E que nós possamos pensar nessas coisas para que elas nos motivem nos momentos de dificuldade. Pensar nessas coisas para que elas nos motivem nos momentos de tristeza, de desânimo, de doença, de dor, de decepção, e quando não é compreendido. Mais ainda, que essas coisas nos motivem a ser obediente aos pais. Às vezes os pais mandam você fazer uma coisa que não é propriamente errado, mas você se reluta e não quer fazer e tal. Deus recompensará. Ser fiel no casamento, no voto que você fez com a sua esposa, com o seu esposo. Ser fiel no tratamento dos seus filhos, obediente ao Senhor, colocando eles no caminho que eles devem andar, orando por eles, ensinando. Ser fiel a Deus, a Cristo, dando um testemunho de obediência no trabalho. Nós estamos chegando nas festas. Talvez você seja convidado lá na festa de trabalho. Talvez lá role muita cerveja, vinho, bebida. Não é pecado, mas que testemunho você vai dar? Seria ridículo um crente sair bêbado numa festa de trabalho. O que você vai dizer para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para os seus parentes? Então nós temos tantas oportunidades para ser fiéis ao Senhor, que nós possamos aproveitar cada uma delas, mas que o nosso foco e o nosso alvo não esteja em ganhar aplausos de homens, que não esteja em ganhar uma boa reputação, mas que esteja em um dia o Senhor Jesus Cristo me recompensará por tudo isso. Mesmo que não tivesse nenhuma recompensa, eu estaria tão satisfeito somente em vê-lo, mas Ele quer te recompensar por cada esforço. Que Deus nos ajude e que nós possamos aprender com os recabitas a ser fiel. Mesmo se durar 10, 20, 30 anos, 100 anos, 200 anos, nós não estaremos mais aqui. Talvez nem os nossos filhos estaremos, mas não seria lindo? Filhos dos nossos filhos dizendo, nós tivemos uns homens, umas mulheres aqui em Cosmópolis que fizeram a diferença. Eles nos ensinaram a ser fiel a Deus. Eles nos ensinaram a obedecer ao Senhor, mesmo quando as coisas estavam difíceis. Nós conhecemos os exemplos dos nossos antepassados aqui em Cosmópolis. E hoje nós estamos, em 2060. Mas continuamos fiéis ao Senhor Jesus, aguardando a sua volta. Porque nós tivemos antepassados que foram fiéis ao Senhor. Que Deus nos dê essa graça, em nome de Jesus. Vamos orar? Se coloque em pé. Pai bendito, nós te agradecemos pelo exemplo dos recabitas. Nós te agradecemos, Senhor, porque isso foi registrado a nós. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é muito maior do que Jonadab. O Senhor fez muito mais para nós do que Jonadab fez. E o Senhor nos deu ordenanças também, para que nós a cumpramos. Milhares de cristãos, igrejas, têm negligenciado as suas ordens, os seus mandamentos. Mas nós desejamos ser fiel ao Senhor. Não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Nós precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito. É por isso que nós te oramos. É por isso que nós pedimos. Ensina-nos, Senhor, a te obedecer com fidelidade. Ensina-nos, Senhor, o valor da lealdade quando formos tentados, provados, em dificuldades.
Nos ajuda a reconhecer que o Senhor Jesus fez tanto por nós e supriu todas as nossas necessidades e carências. E nos ajuda todos os dias. E além de tudo isso, nos recompensará pelos nossos esforços. Então, Senhor, que nós possamos ter um coração mais fiel ao Senhor, mais obediente, para a Tua glória e para o Teu reino. Amém.